Qual é a profundidade do nosso senso de valorização pelas vidas? A Parashá dessa semana, Parashat Shemot, ela acarreta um contexto em que os descendentes de Jacó, estavam se multiplicando muito sobre a terra do Egito. E isso preocupa Faraó. Faraó este que era um outro que não chegou a conhecer Yosef, José, e assim sendo não tinha um apreço pelos filhos de Israel. Então ele se preocupa e ele chama os seus sábios para tomar conselho. E ele expressa o que está relatado no capítulo 1 de Êxodo, a partir do versículo 9, onde ele diz: Vejam, os hebreus estão se multiplicando muito, que nós sejamos mais astutos do que eles e venhamos providenciar para que não suceda que se aliem com os nossos inimigos e iniciem uma rebelião contra nós. Então a tradição oral vai dizer que entre esses sábios e conselheiros que estavam com Faraó, estavam três que são muito conhecidos. Um deles, Jetro, Itró, que mais à frente vai se tornar sogro de Moshe, Moisés. O outro se trata de Bilaam, o Balaão, que é muito conhecido, por aquele que estava montado na mula, na jumenta, que o Eterno abriu a boca dela para falar com Balaão. O terceiro se trata de Jó. E é muito interessante que a tradição vai dizer o posicionamento de Jó, diferente de Jetro. Jetro, ele intervém nessa ideia de Faraó, dizendo que talvez não seria a melhor atitude a se tomar. Ele não fica calado, ele fica incomodado e se manifesta, mas Jó vai dizer que ele fica em silêncio diante dessa circunstância, e muitos sábios vão atribuir os sofrimentos que ele vai passar mais à frente a essa transgressão. Transgressão essa de um mandamento da Torá, essa mitzvah. Esse mandamento está relatado em Levítico 19:16, onde diz o seguinte: Não ficarás em silêncio enquanto o sangue do teu irmão é derramado. Em outra tradução, na NVT, vai dizer o seguinte: não ficarás de braço cruzado quando a vida do teu irmão correr perigo. E isso é um fato que nós devemos nos atentar. No Tratado de Sanedrim 73a do Talmud vai dizer o seguinte: da onde que sabemos que quando vimos uma pessoa se afogando, ou sendo atacado por feras ou por ladrões, é nosso dever ajudá-la? E aí eles vão dizer, a partir do versículo: não ficarás em silêncio quando o sangue do teu irmão é derramado. E o que acontece? Se a gente vê uma pessoa se afogando, ainda que a gente não saiba nadar muito bem, não somos obrigados a arriscar as nossas vidas. Mas nós temos o dever de fazer alguma coisa, mas não podemos ficar calados. Nós podemos gritar desesperado pedindo ajuda para alguém, ou podemos ver se a gente consegue providenciar alguma corda para puxar essa pessoa. Quando vimos alguém sendo agredido por ladrões, como nós somos muito tendenciosos a usar o celular, que nós devemos usar para o bem, ao invés de usar para filmar, para transmitir nas redes sociais, que a gente venha telefonar, ligar para a polícia, mas fazer alguma coisa. Mais à frente nós vamos ver a situação em que Faraó, ele dá continuidade a esse intento de aniquilar o povo de Israel. Então ele dá uma ordem às parteiras, Shifra e Puá. Ele vai dizer o seguinte para elas, que ao auxiliarem as hebreias a darem à luz, se virem que é menina, que deixem viver, mas se for menino, Faraó dá uma ordem para elas matar essas crianças. E então vai dizer que essas parteiras, elas desobedeceram a ordem de Faraó, mas temeram a Deus. Então Faraó descobre e vai tirar satisfação com elas e pergunta: por que vocês estão fazendo isso e não estão fazendo o que eu mandei? Ao que elas respondem: meu senhor, as mulheres hebreias, elas são diferentes das egípcias. Quando a gente menos se dá conta, nem percebemos e elas já deram à luz. E elas mentem. Agora eu te pergunto, mentir é pecado? É pecado, é uma transgressão. Guardarás o teu lábio de falar falsidade. Esse é um mandamento. Mas você sabia que existem casos em que mentir não somente não é pecado, mas é um dever, é uma obrigação?
E em que casos que isso se aplica? Em casos de pikuach nefesh, isso é, de risco de vida. Então, o mandamento da vida, ele é supremo a outro mandamento. Ele tem preeminência. Como vai acontecer mais para frente com os espias. Os espias, eles estão averiguando a terra que eles vão conquistar e se deparam com uma moça chamada Raabe. E aí, eles estão conversando com Raabe, ao que vem os homens daquela cidade, estão se aproximando, e Raabe fala, entrem e se escondam na minha casa, e ela esconde esses 2 espias do povo de Israel, e vão perguntar para ela se ela viu 2 homens, né? Que eles ficaram sabendo de um boato que tem 2 homens espiando a cidade, e ela fala, eu não vi, eu não sei quem é, eu acho que foram para lá. E vai dizer o livro de Hebreus que essa mulher, ela é justa, e ela passou a ser ascendente do Mashiach. Ela gera Mashiach e ela é citada como uma mulher justa porque ela salvou a vida desses 2 homens. Então ela teria transgredido se ela falasse a verdade, dissesse, os 2 espias estão aqui. E é interessante que essa mulher arriscou a vida dela, porque se esses homens que estavam procurando os espias, eles não acreditassem na palavra dela e passassem a procurar dentro da casa e encontrassem esses 2 homens, iriam tirar a vida dela. Por isso que ela fez foi muito digno. Diante desses fatos, meus queridos, vamos à pergunta que o Eterno faz para Caim. Caim, aonde que está o teu irmão? E ele fala, por acaso sou eu, guardião do meu irmão, responsável por ele? E parece que esse mandamento é uma resposta direta. Sim, nós somos responsáveis por nossos irmãos. E num nível sod, um nível mais aprofundado, nível segredo que dá para nós interpretar, os sábios de Israel vão dizer que o Lashon Hará, o ato de nós falarmos mal de alguma pessoa, ele é equivalente ao assassinato. Isso porque, por mais que a pessoa que falou se arrependa, ela pode não conseguir restaurar aquilo que ela fez. Então, quando a gente denigra a imagem de uma pessoa, às vezes não tem como restaurar. Então, quando nós ouvirmos alguém falando mal de uma pessoa, que a gente não venha deixar entrar no nosso coração, mas que nós não venhamos ficar em silêncio quando o sangue do nosso irmão é derramado, e venhamos, cortar, intervir, se manifestar. Então, assim como o Eterno recompensou aquelas parteiras que elas não seguiram a lei dos homens, mas se submeteram à Torá do Eterno, e o Eterno as recompensou, grande será a nossa recompensa e a nossa alegria de fazer a vontade de Akadosh Baruch Hu, do Santo, bendito seja Ele. Amém? Shalom, shalom, que o Eterno seja contigo.